O presidente da Federação Brasileira de Bancos participou de um evento em Lisboa que debatia a economia brasileira. Ele falou sobre os juros do país e a discussão sobre o arcabouço fiscal. A correspondente internacional de economia, Priscila Asbeck, está em Portugal e vai trazer para a gente, ao vivo, os detalhes. Oi, Pri, que bom novamente poder falar com você. A última vez que a gente conversou, você estava aqui ainda no Brasil, né? Espero que esteja muito bem o seu trabalho. Conta pra gente o que a gente pode aguardar deste encontro aí, das informações relacionadas aos bancos. Um bom dia ou já boa tarde para você, acredito eu. Boa tarde aqui, Jairo. São 14h aqui no horário de Portugal. Estamos aqui em Cascais, pertinho de Lisboa. A gente está acompanhando, então, esse evento que reúne empresários, ministros do STF. E hoje contou com a participação também do Isaac Sidney, que é o presidente da Febraban, em meio às polêmicas que estão acontecendo, os assuntos que estão repercutindo por causa das críticas que o presidente Lula tem feito à independência do Banco Central e também aos altos juros no Brasil, já que a taxa básica de juros está em 13,75% ao ano. E aí, no discurso dele, ele defendeu os bancos, disse que os bancos não precisam de juros altos para lucrar e ele disse que o governo tem que caminhar com uma agenda de redução de custos para conseguir ter um ambiente mais favorável a juros e, com isso, reduzir os custos dos empréstimos. Ele falou, por exemplo, da importância de se caminhar com uma reforma tributária. Também outros participantes no evento hoje, Simone Tebet, acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outro momento no jornal, mas Simone Tebet, ministra do Planejamento, também falou sobre a importância de caminhar com reformas. Então, hoje a agenda do dia aqui no evento foi uma agenda mais econômica, com ênfase muito forte a como o Brasil deve caminhar em termos econômicos e de reformas para conseguir ter uma redução do risco fiscal e, com essa redução do risco fiscal, com um risco menor do país, mais entrada de dinheiro, menos inflação, talvez um ambiente com juros menores. Então, o presidente da Febraban representando os bancos e aí defendendo os bancos, falando que os bancos não gostam de juros altos, que os bancos queriam um ambiente com juros menores nos empréstimos para o consumidor, com spreads menores, a diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra nos empréstimos, e para isso disse que os bancos não têm que trabalhar sozinho, que também o governo precisa fazer a parte dele. Foi mais ou menos esse o recado que deu, então, Isaac Sidney, presidente da Febraban, em meio a toda essa discussão de juros altos no país. E a gente separou um trecho da fala de Isaac Sidney. Vamos ouvir. Os bancos não precisam de juros altos para terem lucros. O que nós precisamos é perseguir uma agenda para baratear o custo do crédito. As taxas de juros precisam realmente baixar, mas isso não depende apenas dos bancos. Precisamos, sim, sermos protagonistas. Por que o setor privado, seja ele produtivo, financeiro, por que nós não, por exemplo, podemos ofertar e oferecer ao atual governo uma proposta de novo arcabouço fiscal? Falamos tanto em responsabilidade fiscal, mas aguardamos que o governo faça sozinho. Nós temos essa corresponsabilidade de oferecer, por exemplo, uma proposta de novo arcabouço fiscal e nós devemos fazer isso para que possamos, juntos, Estado e empresários, avançar. Eu aqui não estou defendendo de forma imediata, como um fim em si mesmo, que haja uma corrida desesperada para que consigamos fazer com que a dívida pública se sustente. O que estou dizendo é que nós temos que perseguir um horizonte de tempo. Bem, os bancos não precisam de juros altos para lucrar, mas, Thaís Herédia, se tiver também, tá aí, né? Ninguém vai negar dinheiro. É por aí? Esse discurso, ele é mais teórico? Pode ser prático em algum momento? Jairo, eu acho que o mundo responde à nossa indagação, que é uma indagação feita constantemente aqui no Brasil. O setor financeiro no mundo inteiro, especialmente nos países desenvolvidos, não ganha dinheiro com juro alto. Óbvio que ganha, mas eu estou dizendo a operação financeira no mundo onde os juros são estáveis e tem ali um patamar, né, de civilidade que não compromete a economia, os bancos ganham com operações de crédito. O Brasil é uma exceção.
nesses países e também entre países emergentes, porque o setor financeiro aqui, durante anos, acabou se acostumando a ganhar muito mais dinheiro por causa dos juros altos do que por causa de operações de crédito. O Brasil tem pouco mais de 50% do seu PIB em crédito concedido pelo setor financeiro. Isso é um patamar muito pequeno. O Brasil tinha condições de ter pelo menos 100% do seu PIB como crédito, porque crédito é combustível para o crescimento. Um país que não toma crédito é um país que não se programa para fazer investimento. Eu não estou falando de crédito aqui de 10 vezes em juros do cartão, nós estamos longe disso. Aliás, essa é uma anomalia, sinal de que o dinheiro perde o valor muito rápido e custa muito caro. Então, o fundamento do que o Isaac Sidney está dizendo é absolutamente real, né? O fato da cultura e da convivência do Brasil durante muitos anos com juros altos ter transformado essa fonte como fonte de ganho do setor financeiro não significa que seja a verdade e que seja a melhor coisa. Quantas vezes já nos dissemos aqui que o grau de rentabilidade dos bancos brasileiros é maior do que nos outros lugares do mundo? Porque ninguém tem a taxa de juros que o Brasil tem. Aliás, hoje o Brasil tem a maior taxa de juro real, ou seja, já descontando a inflação do mundo inteiro. Tem uma outra fala do Isaac Sidney que ele falou que me chamou muito a atenção, que ele diz assim: nós deveríamos estar cansados de tantos diagnósticos e análises. É constrangedor. Todos nós sabemos o que fazer e principalmente o que não fazer. Eu junto essa frase ao contexto da discussão da taxa de juros, porque quando o presidente Lula insiste em ficar provocando, parece uma brincadeira de adolescente, provocando a independência do Banco Central, provocando o nível da taxa de juros, é como se ele não tivesse ideia do diagnóstico da economia brasileira. Ele foi presidente durante 8 anos. Quando ele virou presidente do Brasil, a taxa de juros subiu e chegou a 26% ao ano. Hoje ela está abaixo de 14%, com uma convivência com uma inflação muito baixa. O presidente insiste que o Brasil precisa ter uma inflação maior para crescer mais. Esse paradoxo também é uma falácia, porque, inclusive, nós aqui no Brasil já experimentamos que ter mais inflação não significa ter mais crescimento. Então, a provocação que o Isaac Sidney faz é uma provocação, inclusive, gentil, já que a FEBRABAN assumiu um compromisso de diálogo, né? Recebeu essa semana 4 ministros mais o presidente do BNDES, exatamente para tentar consolidar um canal de diálogo com o governo. Quando ele diz assim, a gente não pode ficar só cobrando responsabilidade fiscal, a gente tem que participar e fazer juntos. Então, é uma tentativa do setor financeiro de dizer, olha, vamos fazer o mesmo diagnóstico e vamos passar a discutir as mesmas coisas. Eu não estou advogando com ninguém aqui, eu estou trazendo a racionalidade da economia, as fragilidades que o Brasil tem, a convivência absurda com uma taxa de juros desse tamanho. Agora, a taxa de juros não é um número mágico, ela é apenas uma consequência. Então, criticar a taxa de juros é criticar a consequência e não a causa. Acho que a provocação do Isaac Sidney é para olhar para a causa, é para olhar para o que é preciso fazer, especialmente o que não fazer mais no Brasil. Principalmente aquilo que já fez e deu errado, né? Por que repetir?